Imaginem a seguinte situação: você está numa roda com pessoas amigas e elas estão conversando sobre sorvete. Aí uma delas diz assim: nossa, eu adoro sorvete de chocolate. Aí outra pessoa diz assim: eu gosto quando é vegano. Aí a outra pessoa diz: eu trabalho numa fábrica de sorvete vegano. Olha, e o papo vai indo. Aí daqui a pouco alguém diz assim: eu gosto do motor V8, não gosto de carro elétrico. Tipo, hein? Essa pessoa falando de V8 e carro elétrico no meio de um papo sobre sorvete é aquela pessoa que acha que improvisar é sair tocando qualquer coisa. É a pessoa que aprendeu ali a tocar uma escala e aí ele pega o tom da música e sai jogando nota. Essa música tá em dó. Aí ele pega a pentatônica de dó e sai tocando nota. Como você já deve imaginar e como você viu aí no título do vídeo, nós vamos falar de improvisação. Esse vídeo ele começa por causa de uma conversa que eu tive com o grande Liciel, o mestre Liciel. Se você não segue ele ainda em qualquer uma das plataformas aí, você tá por fora, acorda. E enfim, a gente estava falando sobre essa louca aventura que é a improvisação. O que é improvisar? Bora lá! Uma expressão que eu já ouvi outras vezes e faz sentido é: improvisar é compor na hora. A gente já pode pensar assim: uma composição, uma música composta por alguém, ela não é qualquer coisa, ela foi pensada, né? A pessoa buscou as palavras certas para fazer a letra, ela buscou a melodia mais legal em relação aos acordes que ela usou para fazer a música, né? Então assim, tudo ali tem um porquê. A não ser que seja uma composição ruim, uma música ruim, né? Aí não tem porquê mesmo. Mas enfim, a gente vai tentar se ater a assuntos de qualidade hoje. Então, boas composições, boas improvisações. Pode ser? E aí, como eu estava falando no início do vídeo sobre conversa e assunto, não tem como a gente não fazer paralelos com a linguagem. Vamos começar por aí, tá bom? Parte 1. A música como linguagem. Então, já ouvimos várias vezes, né, nós amiguinhos da música, que música é linguagem. Quando uma criança nasce, ela começa a prestar atenção no ambiente, ela vê pessoas se comunicando, fazendo barulhos estranhos com esse buraco que elas têm no rosto, ela começa a fazer a relação entre os sons que está saindo do buraco no rosto dessas pessoas e ações. Então ela começa a aprender a se comunicar também com base no ambiente dela, tentar reproduzir aqueles sons, com as primeiras palavras. E durante um bom tempo, as palavras saem erradas. A criança está aprendendo a usar ainda essa ferramenta aqui, né, de fazer barulho. Com o tempo, as palavras vão ficando cada vez mais certinhas, ela começa a criar frases, começa a ter uma comunicação um pouco mais completa. Conforme vai passando os anos, essa criança vai desenvolvendo cada vez mais complexidade nas frases. As crianças estão ali aprendendo como uma esponja, né? Então elas escutam todo mundo falando sobre os mais diversos assuntos e elas começam a formar as ideias na cabecinha delas, que se transformam em frases, e essas frases se transformam em perguntas constrangedoras para os pais, né? Percebe que nesse ponto ela ainda não começou a estudar gramática e essas coisas assim. A música, num mundo ideal, deveria ser tratada da mesma forma. Eu vou usar aqui como exemplo o violão e a guitarra, porque são os meus instrumentos favoritos, mas tudo que a gente vai falar hoje aqui pode ser aplicado em qualquer instrumento. É uma forma de pensar, não se aplica a um instrumento, se aplica à música, tá bom? Então tá, imagina que eu estou lá, criancinha, eu quero começar a tocar violão, porque eu ouvi todo mundo tocando violão, e aí eu vou tentar tocar. Aí vai acontecer a mesma coisa que acontece com aquela criança que tá aprendendo a falar. Eu vou ouvir os sons assim e vou começar a tentar reproduzir. Eu escutei a música lá dos Beatles e percebi que era um violão, e eu quero tentar fazer aquilo no violão. O que vai acontecer? No começo vai ficar meio errado, eu vou ter dificuldade, né? Colocar ali os dedos e fazer os acordes, o som não vai sair muito legal. Mas conforme você vai treinando, você vai melhorando, vai começando a ficar bonito. E aí é lógico, né? O ambiente ele também tem que te proporcionar uma evolução naquilo, e você também tem que entender que talvez você precise buscar a evolução. Porque se você aprender a tua primeira música e disser assim, pronto, agora eu sei tocar violão. Não, né? Calma, você sabe tocar uma música. Aí a pessoa começa a escutar músicas cada vez mais difíceis, com mais acordes. Aí daqui a pouco pinta um solo numa música e ela aprende a tocar aquele solo. E aos poucos ela vai entendendo que a melodia das músicas, o que está sendo cantado, está dentro de uma escala também, que faz sentido com aqueles acordes que estão dentro da música. E aí vai chegar um momento onde algumas dessas pessoas vão começar a ter ideias originais no instrumento. Então elas vão criar uma sequência de acordes. Eu
gostei desse acorde, depois desse, depois desse, depois desse. E aí ela vai e cria uma melodia, do nada, né? Ela cria essa melodia. O que tá acontecendo ali? É a mesma relação que eu fiz lá com a criança começando a ter as primeiras ideias e tal. Tá, vocês já entenderam a analogia. Depois que ela já entendeu todos esses processos, o ouvido dela, que é a ferramenta mais importante em todo esse processo, o ouvido dessa pessoa já tá esperto, já tá reconhecendo quais são as notas que funcionam melhor com certos acordes e por aí vai. E repare que até o momento a gente não falou de teoria musical. Vamos falar um pouquinho sobre a tal da teoria, então. Parte 2. Gramática musical, no caso, teoria musical, né? Tudo começa com uma escala, e aí eu já quero colocar também que isso é cultural, tá? Dependendo do lugar onde você nasce, as escalas podem mudar um pouco, né? Na Índia eles têm um sistema diferente, por exemplo. Mas a gente vai falar do sistema mais popular, ocidental. Vamos pegar a escala mais famosa de todos os tempos, que é a escala de Dó maior. Se eu pegar essa sequência de notas e empilhar notas em intervalos de terça, a gente começa a gerar acordes. Então cada uma dessas notas aqui vai virar um acorde. E aí esses acordes aqui eu posso usar para construir uma música. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro acorde, o quarto acorde, o sexto acorde e o quinto acorde. Tá, então eu tive aqui uma ideia, né, uma sequência de acordes. Esse aqui é o nosso assunto. Primeira coisa, eu tenho que respeitar a língua que eu tô falando. Por enquanto a gente tá falando a língua de Dó maior. Porque se eu simplesmente sair tocando qualquer outra coisa aqui em cima desses acordes, eu vou soar igual o cara lá falando de carro num assunto de sorvete. Eu vou tocar aqui em cima dessa sequência de acordes a escala de Mi bemol. Então veja que eu tô falando a mesma língua, né, a língua da música, mas eu tô em um assunto completamente diferente, né, porque eu não tô respeitando o tom, né. Então tá, então eu tenho que usar o mesmo assunto, né, Dó maior. Aí tudo vai funcionar, olha só. Você viu que agora teve uma relação harmônica entre as duas coisas, né? As notas que eu toquei aqui da escala funcionaram com os acordes, então beleza. Só que eu simplesmente saí jogando a escala, então eu não tô criando frases interessantes, eu tô simplesmente falando qualquer coisa. É como se as pessoas estivessem falando ali sobre sorvete de chocolate e não sei o quê, e aí você começasse a falar assim, picolé, sorvete, gelado, coco, morango, goma xantana. Tá, todas as palavras que eu usei aqui fazem parte do assunto, né? Mas não teve sentido nenhum. Para fazer sentido, eu tenho que construir frases, que são pequenas ideias que eu vou comunicar em cima daquele assunto ali. Agora soou um pouco mais como música. Eu ainda fiz frases bem simples, bem, né, tranquilas, mas já soou um pouco mais musical, porque eu tô respeitando a língua, tô respeitando o assunto, que no caso é a tonalidade e os acordes. Aí se você quiser aprofundar um pouco o porquê que funcionou um pouco mais, é porque cada nota que eu dei mais atenção aqui na minha frase, ela tinha alguma relação com o acorde que estava sendo tocado naquele momento. Então em cima de Dó, eu posso fazer qualquer nota, teoricamente, qualquer nota da escala de Dó. E tudo vai funcionar. Só que tem algumas notas que não funcionam tão bem quanto outras. Por exemplo, o Dó soando. Tá vendo? Essa nota aqui parece que ela não tá terminando o papo. Ele é feito... Percebeu? Ficou estranho, né? Agora se eu fizer isso aqui, ó. Essa nota aqui agora, e eu tenho outras que vão ficar legal também, tipo isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso funcionou. Por quê? Porque todas essas notas aqui têm relação com o acorde, são notas que fazem parte do acorde. E existem notas que não estão necessariamente no acorde, mas que também podem ficar interessantes. Por exemplo, a nona nota, né? Tem essa nota interessante, né? Na sétima maior, talvez, ó.
E aí você vai respeitando tudo isso para cada um dos acordes que a música te oferecer. Basicamente é isso. Nesse estágio que a gente está agora, se eu fosse improvisar alguma coisa, se eu sair tocando as notas da escala de Dó, isso não é um improviso. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas não é um improviso porque você está só jogando as notas, você tem que variar a rítmica, você tem que fazer pausas. Tudo bem, que são coisas que também fazem parte, né, da nossa língua falada. A gente tem pontuação, a gente tem pausas, mas eu iria até muito além disso. A gente também tem intenção, a gente tem intensidade. Algumas palavras a gente pontua mais e outras menos, de acordo com o que a gente está querendo dizer. E tudo isso pode ser traduzido aqui para o instrumento. Eu posso ser mais agressivo, né? Eu posso ser mais tranquilo. E eu posso misturar as duas coisas, né? Mas ainda não é isso. Ainda não é isso. Porque se eu não estiver prestando atenção ao assunto ali, também não vai ficar legal minhas frases. Então eu tenho que respeitar os acordes. Lembra que eu falei que cada uma daquelas notas da escala, elas têm uma relação com o acorde, e algumas têm uma relação boa e outras nem tanto. Conforme os acordes vão mudando, essas relações vão mudando também. E é aí que as coisas começam a fazer sentido. Aí que uma improvisação começa a ficar legal. Então agora eu acho que a gente já pode partir para o próximo assunto. Vamos supor que, sei lá, uma pessoa de São Paulo vai visitar uma outra pessoa lá no interior do Rio Grande do Sul. E aí tá rolando uma rodinha de amigos também. E essa pessoa paulista chega na rodinha de amigos pra, vou conversar com esse pessoal aqui também. Só que aí ele não consegue nem entender muito bem o que eles estão falando, qual que é o assunto, porque eles estão falando de um negócio local, um assunto da região, e eles estão usando muita gíria que se usa naquela região, mas não se usa em São Paulo. Então a paulista vai ficar desorientada, né? Pra ela entender o que está sendo falado lá e poder se comunicar num nível legal com as pessoas de lá, ela vai precisar ter um entendimento daquela cultura. Pois bem, vamos falar então de cultura. E aí o meu paralelo que eu vou traçar aí é, cada estilo de música é uma cultura diferente, que vai ter as suas gírias, sacou? Então vamos lá. Parte 3. Cada estilo é uma cultura diferente. Então, assim, cada estilo vai ter seus maneirismos, tá? E aí você também tem que respeitar isso daí se você quiser soar corretamente em cada um daqueles estilos. Imagina uma música assim, metal, aí essa música vai estar num tom lá, especificado, só que aí o fraseado, a pessoa vai vir improvisando, usando um sotaque do jazz. Então, se eu tô tocando em cima de uma base metal como aquela, eu tenho que vir improvisando de forma igualmente metal. Aí vai funcionar, saca só. Repare então que a gente não muda só a nossa forma de tocar. A gente às vezes muda o instrumento, porque a gente precisa de uma voz diferente naquele instrumento. A gente muda o timbre, né? O tipo de som que a gente está usando naquele instrumento. A gente muitas vezes muda até a técnica, né? Por exemplo, no metal é muito comum usar aquelas técnicas ali de tapping, né? No jazz, já não tanto. Porque assim como ficou estranho o jazz em cima do metal, o contrário também não funcionaria, né? Se eu tivesse numa onda assim meio jazzy e começasse a tocar a guitarra que nem um metaleiro em cima, também não ia ficar legal, saca só. Zoado, né? Porque eu tenho que tocar, na verdade, assim, ó.
Percebeu como eu mudei o instrumento, mudei a forma de tocar, mudei o timbre, né, o som que eu estou extraindo da guitarra e mudei a técnica. Eu me adaptei para aquele estilo, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um entendimento daquele estilo. Eu costumo dar o seguinte exemplo: se você pegar uma banda de músicos assim, de heavy metal, extremamente virtuosos, técnicos, que tocam muito, aí vai lá e coloca um reggae para tocar e pede para esses caras fazerem um improviso em cima desse reggae e vendo o que dá. Vai ficar duro, vai ficar feio. Eu aposto contigo que vai ficar uma grande de uma porcaria. Cheio de técnica e tal. Tá, mas é porque eles estão imersos naquela cultura do metal, que necessita de todas essas coisas. O reggae é uma outra linguagem, uma outra cultura. Às vezes você vai pegar uma pessoa que nem entende nada de teoria, essas coisas todas, mas você vai botar um reggae pra essa pessoa e ele respira reggae. E ele vai tocar bem menos. Eu coloco esse menos cheio de aspas, porque menos que eu quero dizer assim, ele vai usar uma técnica às vezes menos complicada, ele vai usar menos notas, ele vai tocar de forma mais simples, mas vai ficar bem melhor, porque ele tem um entendimento cultural daquilo. E aí a gente chega numa questão que eu acho interessantíssima, que é mais fácil tocar aquilo ali, né? Porque pode parecer tecnicamente mais simples, só que, de novo, é uma questão cultural. Você tem que respeitar a cultura de cada estilo de música. Se você vai tocar blues, você não vai conseguir tocar blues se você não tiver uma imersão naquele tipo de cultura. Quer ver um exemplo? Tem um guitarrista fantástico, que é o Yngwie Malmsteen, que ele meio que inventou o neoclássico, né? Tá, ele não inventou, mas enfim, ele é um dos precursores. E você escuta ele tocando aquelas coisas dele lá e é assustador de ver. Saca só. Pois é, só que aí esse cara foi convidado para tocar num evento do Joe Satriani chamado G3, onde eles fazem uma jam, assim, e eles acabaram escolhendo tocar um blues num certo momento ali. E, meu Deus do céu, que coisa horrível que é o senhor Yngwie Malmsteen tocando blues. É de fazer o Robert Johnson rolar no túmulo. É muito ruim. Por quê? Porque ele está simplesmente ignorando o idioma, ignorando a cultura. Ele está fazendo o que ele faz sempre. Então, o Malmsteen é aquele tipo de arrombado, tipo aquele Faria Limer paulista, assim, que ele vai para qualquer lugar do Brasil e ele quer que todo mundo entenda ele, ao invés dele se adequar às culturas locais. Não é preconceito com os Faria Limers, não, tá? É pós-conceito. Tô aqui na Faria Lima, meu! Então, assim, para funcionar, para essa conversa ficar legal, você precisa entender daquela cultura, você precisa respeitar aquela cultura e se comportar como tal. Aí, dentro de um blues, você precisa entender a cultura blues. E outra coisa interessante, para cada um desses estilos de música, você tem frases que são mais clichês do que outras. O blues tem muito disso, né? O jazz também tem muito disso. O heavy metal também, baseado em técnica, mas também tem muito disso.
Então, assim, cada estilo desses, cada cultura dessas, tem frases mais populares, né? Que são usadas o tempo todo por todo mundo. Então, assim, improvisar não é tocar qualquer coisa, gente, tá? Não é só, achei aqui o tom, é em dó, e sair tocando a escala de dó que nem um doido. Isso não é improvisar. Isso daí é abrir o dicionário e sair falando qualquer palavra em qualquer ordem. Tem até uma coisa interessante, vários músicos de jazz, às vezes, colocam esse assunto aí na roda, de como esse papo de improvisação, das pessoas acharem que eles estão fazendo qualquer coisa ali, né, ao vivo, como isso é prejudicial pro estilo, né? Porque tudo que eles estão fazendo ali é fruto de uma vida de estudo, e eles só conseguem inventar aquelas coisas na hora porque eles estudaram muito para aquilo, eles tiveram muita imersão naquela cultura. The fact that we have called this improvisational music has done the music a disservice, because improvisation means of the top of your head, and I beg to differ. Everything that I play, I mean to play that. It's things I've worked on, things I've thought about. We are composing new songs and melodies over the template, which happens to be the chord changes. It takes many years of study and work and pain to play this music. A propósito, todos os solos que eu usei como exemplo ali, falando sobre metal, jazz, blues, enfim, foram todos improvisados, tá? Eu simplesmente coloquei o play e fui atrás de uma ideia. Eu tenho até os erros aí, se você quiser ver, alguns erros. Eu sou produtor musical, nos últimos 15 anos eu gravei muito disco pra muita gente, e é engraçado que quando eu vou gravar solos nas bandas e tal, a pessoa ela começa a tocar, no segundo take do solo eu já percebo se a pessoa manja de improviso ou não, porque normalmente é o seguinte, a pessoa ela toca lá umas notas, ela erra, ela diz assim, de novo, e aí a hora que eu começo a gravar de novo, a pessoa começa a tocar completamente diferente, e aí eu digo, não, tudo bem, ele tá reformulando a ideia dele. Aí no terceiro take, a pessoa começa de outro jeito de novo, começa fazendo nada a ver nem com o primeiro nem com o segundo take. Aí eu já percebi que tipo, essa pessoa não sabe o que tá falando. Ela tá só catando milho, tá jogando nota e torcendo pra dar certo. E aí não fica legal. Improvisar não é fazer qualquer coisa. Parte 4. Improvisar não é fazer qualquer coisa. Eu tô fazendo esse vídeo inteiro aqui no improviso, porque eu não tenho um roteiro, eu não tenho um telepronto aqui me dizendo o que falar. Eu tô simplesmente jogando as ideias no ar. Só que por que tem um sentido? Porque eu tenho imersão no assunto que eu tô falando. Então, assim, a improvisação é uma forma de você se expressar musicalmente na hora. Tem um contador aqui de compassos onde eu tô gravando. Vou escolher um número aleatório aqui, o que tá mudando mais rápido. 1, 2, 3. Pronto, 3. Eu vou agora pegar um número pensando na escala. 4. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. Então eu vou, na escala de Fá, usar a nota 3. Então, Fá, Sol, Lá. Só para vocês entenderem que eu tô fazendo um negócio aqui, tirando do chapéu. Eu cheguei em Lá. Lá maior ou Lá menor? Ó, essa paleta tem um lugar, tem um desenho aqui, ó, tá vendo? Se cair com o desenho para cima, é maior. Para baixo é menor. Caiu o desenho para baixo, então é menor. É isso? Foda-se, vai. Lá menor, então. E eu vou tocar uma onda meio bossa nova e tal.
Tá, baseado no meu entendimento prévio daquele estilo, eu criei algo, né, naquela onda meio bossa nova, meio jazz e tal. A improvisação, ela é isso, ela é uma forma de você se expressar ou de você reagir, né, porque muitas vezes você tá tocando, sei lá, você se encontra com um grupo de estranhos que você nunca viu na vida, mas eles estão fazendo um som e você vai reagir ao som que eles estão fazendo e vai improvisar alguma coisa ali. Por isso que alguns dizem que a música é uma linguagem universal, né, porque se você chegar lá num país que você nem fala a língua, mas alguém estiver tocando um blues, você vai dizer assim, eu sei falar essa língua. E aí você vai começar a tocar o blues junto com aquela pessoa, né? Mas perceba que, tudo bem, a música é uma linguagem universal, mas você tinha que saber o dialeto do blues para saber se comunicar com aquela pessoa. A conclusão, se vocês quiserem saber improvisar em um determinado estilo de música, estudem bastante aquele tipo de música, e quando eu digo estudem escute bastante, tente aprender algumas músicas naquele estilo, estude os principais instrumentistas daquele estilo e roube as frases que eles usaram nos improvisos deles. Porque é assim que a gente faz na nossa vida. Quantas vezes a gente não tá no meio de uma conversa e a gente fala assim, como já dizia Clarice Lispector, o sorvete de chocolate é melhor do que o de morango, né? A gente gosta de citar alguma grande personalidade para colocar uma ideia à frente, né? Como já dizia Albert Einstein, pau no cu dos fascistas. A gente gosta de roubar frases de grandes personalidades. E na música a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que usar frases de grandes músicos. Então a melhor forma de você aprender a improvisar bem em qualquer estilo é você roubar o máximo de ideias possíveis dos grandes tocadores desses grandes estilos. Então não tem atalho. É essa a ideia principal. Não tem atalho, tá bom? Bom, muito obrigado para vocês, guerreiros e guerreiras, que chegaram até o final desse vídeo. É um assunto que eu gostaria de falar por horas e talvez eu volte a falar sobre isso no futuro. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de assunto aí nos comentários, eu agradeço. Se vocês quiserem falar sobre esse assunto desse vídeo também, bora ali para os comentários conversar sobre isso. Se você puder deixar um like e se inscrever, caso você não seja inscrito ainda, você me ajuda muito a continuar fazendo esses vídeos aqui. Eu preciso que o YouTube perceba que tem alguém fazendo alguma coisa aqui e tem gente assistindo aí. Então é só clicar ali e você vai fazer o meu coraçãozinho feliz. Eu tô colocando vídeos aqui todo final de semana, então fiquem atentos aí pro próximo assunto. Muito obrigado, beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!